E aí, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre abstrações, identificar conjuntos, tratar atributos como chave e identificar relacionamentos. O mundo real é complexo e para tratar a complexidade, nós devemos ter uma forma estruturada que nos permita entender os conceitos existentes no mundo real. A primeira coisa é fazer um recorte, ou seja, que pedaço do mundo real nós queremos analisar. Ao definir o recorte, estamos identificando o que entra e o que não entra na nossa análise. O recorte pode ser registrado no que nós chamamos de diagrama de contexto. No diagrama de contexto, eu identifico as entidades que se relacionam com coisas do meu sistema. Também posso usar os diagramas de casos de uso, onde eu indico que casos de uso devem ser indicados no sistema e quais são os atores que interagem com esses casos de uso. Definido o recorte, para identificar os conceitos, eu vou usar um conceito de aprendizado chamado abstração. Abstração consiste em fazer análise com um objetivo, identificando coisas e conceitos relacionados apenas a esse objetivo. Para construir a nossa representação no mundo simbólico, eu vou trabalhar com 3 níveis de abstração: o nível conceitual, o nível lógico e o nível físico. No nível conceitual, eu registro apenas conceitos do meu negócio. No nível lógico, eu represento representações lógicas desses conceitos. E no nível físico, como isto deve ser implementado. No nível conceitual, o registro das minhas observações caracterizam o que chamamos de modelo conceitual. O modelo conceitual pode ser feito com linguagem natural de forma descritiva ou com outra ferramenta. Trabalhar com linguagem natural não é o ideal, pois permite várias interpretações pelo leitor. Observa na figura a seta amarela e vermelha, escrito análise. Isso indica que aqui é o único ponto que eu faço análise em todo o modelo. Para construir um modelo lógico, eu trago as informações do modelo conceitual e coloco as informações relativas à forma de representação que eu escolhi. Eu chamo isso de nível lógico. Tradicionalmente, trabalhamos com o nível lógico de redes, hierárquico e relacional, mas nós podemos usar qualquer outra forma de representação. O nível físico tem um modelo físico. O modelo físico ele incorpora as informações do modelo lógico e coloca as informações para a representação do nível físico. Observando essa figura, verificamos que entre o nível conceitual e o nível lógico nós temos setas. Essas setas indicam que isto hoje é feito por regras claras, regras definidas. Inclusive, esses níveis hoje são tratados por tradutores, por software. O único ponto que eu tenho análise nas observações do mundo real, sua representação no modelo conceitual. Para modelar o mundo real no meu mundo simbólico, eu vou usar matemática, teoria dos conjuntos, e vou usar uma notação chamada UML. No UML, faço esse retângulo que vocês veem aí e coloco o elemento da observação em cima. Então, segundo um plano de referência, eu estou observando uma pessoa, um homem. Então, o elemento da observação é um homem. Segundo esse plano de referência, eu preciso de saber a altura, o peso, a pressão e o nome. Essas propriedades são chamadas de atributos, são as propriedades de interesse do meu plano segundo o meu plano de referência. Outro plano de referência teriam outras propriedades. A propriedade que será observada para o elemento pertencer a um conjunto também é chamada de atributo. Cada atributo tem um conjunto de valores que ele pode assumir. Esse conjunto de valores é chamado de domínio do atributo. O domínio pode ser finito ou infinito. Pode ser ainda não enumerável ou enumerável. Observando essas propriedades, eu verifico que algumas permitem identificar de forma bionívoca o elemento do conjunto e a imagem. Esta propriedade é que nós chamamos de primeira regra, regra da entidade ou regra da identidade, e elas devem ser objeto de análise.
A regra da identidade tem dois passos. A. O preenchimento é obrigatório. B. Não há dois valores iguais. Ao analisar os atributos, eu posso identificar mais de um atributo que atende a esta regra. Esses atributos são chamados de candidatos à chave ou atributos identificadores. Entre os atributos identificadores ou candidatos à chave, o analista escolhe um deles para ser a chave do conjunto. A escolha dessa chave deve ser feita com muito cuidado, porque aqui existe um fator de risco. Não devemos escolher como chaves atributos trazidos de outro mundo simbólico, pois se eles forem alterados nos seus mundos simbólicos de origem, essa alteração poderá trazer danos muito graves para o nosso sistema. É preferível definirmos chaves cuja construção é do nosso controle. No meu processo de modelagem, eu estava observando um conjunto no mundo real e escrevi homem, altura, peso, pressão e nome. Ao identificar um outro conjunto, mulher, verifiquei os seguintes atributos: altura, nome, peso, pressão. Analisando esse fenômeno, eu identifico que homem era uma generalização e mulher outra generalização, e eu pensava que eram abstrações. No meu processo de análise, eu quero identificar abstrações, não generalizações. Se eu colocar apenas mais um atributo chamado sexo, eu crio uma abstração capaz de representar as duas generalizações anteriores. Outra forma de representar um conjunto no mundo real é na forma de um retângulo, com o nome do elemento da observação no meio do retângulo. E do lado de fora, nessas bolinhas, eu coloco os atributos. Código de pessoa é o atributo chave, por isso está sendo representado por uma estrelinha. Algumas formas de representação usam a bolinha preta. Definido o modelo de imagem, a forma mais simples de representar um conjunto é na forma de uma tabela, em que cada linha é um elemento do conjunto. Após identificar os conjuntos no mundo real, nós verificamos que existem ligações entre esses conjuntos. Essas ligações são chamadas relacionamentos. Elas são estabelecidas pelo aspecto cultural ou pelo aspecto de negócio. Um relacionamento, ele não existe fisicamente no mundo real, mas ele precisa ser mapeado porque ele faz parte do conhecimento da empresa. Ele faz parte da construção do simbólico. Um relacionamento é um conceito estabelecido entre dois conjuntos. Entre aluno e veículo, eu criei o conceito possui, que está indicado em cima da linha que liga os dois conjuntos. Entre veículos e alunos, eu estabeleci o conceito pertence. Esses dois conceitos podem ser colocados em uma única gravura, como mostrado na transparência. Quando eu estabeleço um relacionamento do conjunto A com o conjunto B, o conjunto A é chamado domínio e o conjunto B de imagem. No nosso estudo, estamos particularmente preocupados em identificar a cardinalidade desses conjuntos. Eu tenho 4 situações. Todo elemento tem uma e somente uma imagem. Observa que não interessa como esses relacionamentos chegam no conjunto imagem, interessa como saem do domínio. Esta situação é representada com o número 1 do lado de aluno, de modo que isso facilita a leitura da esquerda para a direita. Então lemos assim: um veículo, um elemento do conjunto veículo pertence a um aluno. Também lido da seguinte forma: todo veículo pertence a um aluno. O segundo caso é quando no domínio eu tenho pelo menos um elemento que não tem imagem. Da mesma forma, eu vou ler: um elemento do conjunto aluno tem 0 ou 1 elemento do conjunto B. Lemos: existe alunos que têm pai vivo. A terceira situação: no domínio, todos têm imagem, mas se eu tiver no mínimo um elemento que tenha mais de uma imagem, caracteriza esta situação. E eu vou representar com um elemento 1, 2 pontinhos N,
Poderia ser também 1, 2 pontinhos, estrelinha, ou poderia ser ainda 1, 2 pontinhos, um outro número, que mostra o número de elementos que se relacionam. E eu vou ler da mesma forma, da esquerda para a direita. Um elemento do conjunto alunos cursa um ou mais disciplinas. Lemos, um aluno cursa um ou mais disciplinas. E finalmente o quarto caso é quando eu tenho elementos com mais de uma imagem e pelo menos um elemento do domínio. Basta ter um para caracterizar essa situação. Não tem imagem. Da mesma forma, lemos da esquerda para a direita. Um elemento do conjunto aluno possui 0 ou mais elementos no conjunto veículo. E eu vou ler, um aluno tem 0 ou mais veículos. Os dois relacionamentos podem ser representados numa só figura. Considerando aluno como domínio, eu coloco um aluno possui 0 ou N veículos. Depois, considerando veículo como domínio, eu tenho que um veículo pertence a um aluno, de forma que essas duas informações podem ser lidas. Um aluno tem 0 ou mais veículos e um veículo pertence sempre a um aluno. Nós trabalhamos com modelagem de conjuntos. Aqui aparece o conjunto identificado no mundo real, aluno, e o conjunto identificado no mundo real, veículo. E os dois relacionamentos possuem, mostrando os pares formados do conjunto domínio-aluno com o conjunto imagem-veículo, que é a relação possui. E o conjunto da relação onde eu tenho um elemento do conjunto de veículos e um elemento do conjunto de alunos. Verifica-se que na relação pertence todos os elementos do conjunto, pertence de alguma forma a algum par. Volks, Fiat, Chevy, Ford. E na relação possui, João está ou aparece mais de uma vez, Ana aparece uma vez e tem o Léo que não aparece vez nenhuma, caracterizando a indicação da cardinalidade. Desta forma, representamos os conceitos e os elementos encontrados no mundo real. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.